continuando falando sobre os dons do Espírito Santo, os 7 dons. E hoje nós vamos falar sobre os últimos 4. Vamos falar sobre sabedoria, fortaleza, piedade e temor de Deus. E para isso, eu te convido a pegar a palavra. Pegue a palavra lá em Isaías, capítulo 11, versículo 2 a 3. Ok? Diz o seguinte: sobre ele repousará o espírito de Iavé, o espírito de sabedoria, de inteligência, o espírito de conselho e de fortaleza, o espírito de conhecimento e de temor de Javé. O temor de Iavé estará à sua inspiração. Ele não julgará segundo a aparência, não dará sentença apenas por ouvir dizer. Palavra do Senhor. Então, o que diz aqui em Isaías? Sobre os dons do Espírito Santo, principalmente sobre o dom da sabedoria. O que é o dom da sabedoria? É justamente o que diz aqui o capítulo 11, versículo 3. Diz que não julgará, não dará sentença apenas por ouvir dizer, mas terá sabedoria de Deus. O que é isso? É o socorro que o Espírito Santo vem até nós, nos dando o dom de ver além das aparências, além das coisas. Salomão, na Bíblia, ele foi um dos homens mais sábios. Na palavra diz que Deus deu toda a sabedoria a Salomão, na época dele. Por quê? Ele governava o povo e não julgava segundo a aparência. Aquilo que era posto para Salomão, para ele julgava segundo a sabedoria de Deus. Então ele via além daquilo que os homens veem, além daquilo que os homens acham certo ou errado. Então, nesse dia, busque pedir a Deus, porque os dons são armas para nós servir, certo? Então, nós precisamos pedir a Deus o dom da sabedoria, de julgar as coisas, não como os homens, mas como Deus quer. E o outro dom, o dom da fortaleza. O que é o dom da fortaleza? Nós conhecemos os mártires, aqueles santos que doaram a sua vida, deixaram correr o seu próprio sangue. Para quê? Para não negar a fé. Para não dizer não para o Senhor. Para não negar aquilo que Deus deu a eles próprios. E o que fazia esses santos? Não deixar a fé, mesmo sendo provados até a morte. O dom da fortaleza. Porque quando nós somos fortes, não é pela nossa força, mas é pela força de Deus que age em nós. Então, o dom da fortaleza, de não desistir, de não parar, de não voltar atrás. Aquilo que o Senhor falou, quem volta atrás não é digno de mim. Então, o Senhor dá-nos as armas necessárias para não voltar atrás, para não deixar aquilo que Ele nos deu. O dom da fortaleza. Qual que é o outro dom que nós vamos falar hoje? O dom da piedade. O que é o dom da piedade? Às vezes, na nossa caminhada, nós nos cansamos de rezar, entramos numa aridez espiritual que nos faz ver a oração como algo cansativo. Mas, quando nós pedimos o auxílio do Espírito Santo, ele vem em nosso favor, nos dando a vontade de estar junto de Deus, sabendo que pelo nosso esforço, pedindo a Ele nos dá o amor a Deus, que nos faz ter o prazer de rezar, nos faz querer rezar mais, estar mais juntos de Deus. Então, a piedade nos faz reconhecer Deus como nosso Pai e nos dá vontade de querer estar mais perto dEle. Então, sendo piedosos quando estamos cada vez mais perto de Deus e queremos estar mais perto de Deus. E o último dos 7 dons do Espírito Santo é o dom do temor. Um exemplo do dom do temor de Deus, né? O dom do temor de Deus. Um exemplo é o próprio temor que nós temos aos nossos pais. Quando crianças, jovens e adultos. Não importa quando a gente sai da nossa casa, nós sempre deveremos respeitar os nossos pais. Deveremos sempre aquele temor de obedecer, de saber que o meu pai, não importa qual idade eu tenha, qual independência eu tenho, ele sempre será o meu pai. Então nós devemos olhar para Deus como nós olhamos para os nossos pais, sabendo que
Ele é o nosso Pai e nós devemos todo temor a Ele. O que Ele falar, está falado. Então, os 7 dons do Espírito Santo: sabedoria, entendimento, conselho, fortaleza, piedade, temor de Deus e a ciência. Então, não se esqueça desses 7 dons, peça a Ele. Então, onde você está nesse dia? Se você puder, anota, procura saber mais, porque nós precisamos dessas armas. Então, que o Senhor te abençoe grandemente nesse dia, com o dom do Espírito Santo. Te encontro no grupo de oração, domingo, às 6 horas da manhã, na paróquia Nossa Senhora Aparecida. Deus te abençoe. Tchau, tchau.